Para aprendermos da palavra de Deus, sairmos daqui fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém, irmãos? Hoje nós vamos estudar, dar continuidade ao estudo da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos ver hoje o capítulo 8, mas antes nós vamos fazer uma breve recapitulação daquilo que aprendemos até agora nessa epístola. Mas antes, vamos orar mais uma vez, irmãos, pedindo ao Senhor que venha nos abençoar, iluminar o nosso entendimento, para que nós possamos aprender dele nessa noite e aplicar essa palavra à nossa vida. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te dar graças, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor nos dá o privilégio de estar aqui na congregação, Senhor, reunidos em teu nome, para poder participar, Senhor, desse momento de aprendizagem da tua palavra, Senhor. Nós nos sentimos privilegiados, Pai, porque podemos abrir essa palavra, Senhor, na nossa própria língua, Senhor. Ler e entender, Senhor, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo que chegou até nós, Pai. Muito obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Pedimos que nessa noite o Senhor venha iluminar o nosso entendimento, o Senhor fale aos nossos corações profundamente, Senhor, que o Teu Espírito Santo aplique essa palavra nas nossas vidas, Senhor, para que nós sejamos crentes melhores, Pai, e que tenhamos cada dia mais desejo de adorar o Senhor e de servir o Senhor com todo o nosso coração e com toda a nossa vida, Pai. Por tudo te damos graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Bem, irmãos, nós já aprendemos que o apóstolo Paulo fundou a igreja de Corinto na sua segunda viagem missionária. Paulo ficou ali durante 18 meses após fundar essa igreja, com a sua equipe de obreiros, de colaboradores, entre eles os irmãos Priscila e Áquila. E agora, quando Paulo estava na cidade de Éfeso, ele tem, então, notícias da igreja de Corinto, e notícias ruins. Paulo ficou sabendo que algumas coisas muito sérias e muito graves estavam acontecendo naquela igreja. Essas notícias chegaram até ele por meio dos membros da família de Cloé. Provavelmente, essas pessoas eram membros da igreja de Corinto, e levaram até Paulo o conhecimento de que essas coisas gravíssimas estavam acontecendo lá. Paulo também recebeu a notícia, deve ter recebido essas notícias, por meio de alguns irmãos que foram até ele com uma oferta, e também levaram uma carta da igreja de Corinto, pedindo a Paulo instrução sobre diversos assuntos. Então, os irmãos, imaginem a situação, não é? Esses irmãos, esses membros da família de Cloé, posteriormente, essa comissão da igreja de Corinto, que vai até Paulo, levando essas notícias, e ali eles colocam Paulo a par de tudo aquilo que estava acontecendo, né? Eles devem ter dito: Paulo, você não sabe o que está acontecendo naquela igreja de Corinto. Irmão Paulo, aquela igreja só misericórdia, né? Uma igreja que está tendo problemas seríssimos. E Paulo ali, informado então de tudo isso, irmãos, e como Paulo era também um pastor de ovelhas, alguém que se preocupava profundamente com a igreja do Senhor, com o rebanho de Deus, ele escreve uma carta àquela igreja. Nós já aprendemos aqui que essa provavelmente não foi a primeira carta que Paulo escreveu. Ele já havia escrito uma carta anteriormente, antes dessa primeira carta aos Coríntios que nós temos na Bíblia. Paulo já havia escrito anteriormente, mas agora ele escreve novamente diante daqueles fatos sobre os quais ele tem conhecimento naquele momento. Nos 4 primeiros capítulos, do capítulo 1 ao 4, Paulo vai tratar do problema da divisão na igreja. Nós vimos aqui que estava havendo uma divisão muito grande na igreja de Corinto. Os crentes daquela igreja estavam se dividindo em torno de certas personalidades, certos obreiros que tinham se tornado importantes na vida da igreja. Um deles era o próprio apóstolo Paulo. Então você encontrava na igreja de Corinto um grupo que era aquele grupo que dizia que eram os de Paulo, né? Havia um outro grupo também, que era o grupo de Apolo. Apolo tinha sido sucessor de Paulo, então havia um grupo que dizia ser o grupo de Apolo.
Havia um grupo de Pedro, porque Pedro também um apóstolo muito conhecido de todas as igrejas naquela época, e havia aqueles que se consideravam muito espirituais e que diziam que era o grupo de Cristo, que não estavam debaixo de nenhuma autoridade humana. Nesses 4 primeiros capítulos, então, o apóstolo Paulo vai procurar mostrar para aqueles crentes qual era a verdadeira posição dos obreiros que trabalhavam lá e como a igreja do Senhor devia se relacionar com esses obreiros. Paulo mostra para eles que, na verdade, quem dá o crescimento à obra é Deus, e todos, ninguém tem que ser de Paulo, ou de Apolo, ou de Pedro, todos têm que ser de Deus, todos pertencem a Deus, porque um planta e outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Paulo gasta 4 capítulos, irmãos, tal a seriedade do problema da divisão na igreja, Paulo gasta 4 capítulos falando sobre isso. Depois, nos capítulos 5 e 6, Paulo trata de uma outra questão seríssima, que é a questão da imoralidade. Estava havendo um caso de imoralidade na igreja, como nem fora da igreja costumava acontecer, como o próprio apóstolo Paulo diz, né, a ponto de um homem estar tendo relações com a mulher do seu pai. Então, Paulo trata desse assunto, trata também da questão de alguns crentes estarem levando outros crentes à justiça do homem. Então, havia problemas dentro da igreja, e ao invés desses problemas serem resolvidos ali mesmo, ao invés de os próprios crentes julgarem aquelas questões estavam sendo levadas lá para fora, para a justiça humana, e isso estava trazendo um grande escândalo, um grande prejuízo para a igreja do Senhor. E nesses 2 capítulos, 5 e 6, Paulo trata também da falta de disciplina na igreja. Porque, embora estivesse acontecendo todos aqueles problemas, parece que ninguém tomava uma providência, a liderança da igreja não tomava uma providência. Aquela pessoa cometendo um ato imoral seríssimo continuava na igreja, normalmente cantando no conjunto, né? Ou então servindo ceia, normalmente como se nada tivesse acontecido. Então, Paulo trata desse problema dizendo que essa questão precisava ser solucionada. A liderança da igreja não podia fazer vista grossa para uma questão tão séria como essa. E no capítulo 7, irmãos, que nós estudamos aqui na semana passada, o apóstolo Paulo vai responder a primeira pergunta feita pelos coríntios, naquela carta enviada pela comissão que foi até o apóstolo Paulo. A primeira pergunta era a respeito de casamento, de celibato, de divórcio. Os crentes tinham muita dúvida sobre isso naquela igreja. Era possível se divorciar? É melhor casar ou é melhor ficar solteiro? Enfim, eles tinham dúvidas quanto a essas questões, e o apóstolo Paulo, então, no capítulo 7, fala sobre isso longamente, como nós aprendemos aqui na semana passada com o pastor Felipe. A partir do capítulo 8, começa uma nova sessão na epístola de 1 Coríntios. Essa sessão vai até o capítulo 10. E agora Paulo vai responder a uma outra pergunta enviada pelos coríntios. E a pergunta que ele vai responder é a seguinte: é permitido comer carne sacrificada aos ídolos? Essa era a pergunta que o apóstolo Paulo, essa é a pergunta que o apóstolo Paulo vai responder agora, começando no capítulo 8. No capítulo 8, ele não vai dar a resposta ainda, ele vai apenas introduzir o assunto. No capítulo 9, ele vai dar sequência, falando do seu próprio exemplo, e apenas lá no capítulo 10 é que ele vai responder aos crentes de Corinto essa pergunta: se é permitido ou não comer carne sacrificada aos ídolos. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós temos que entender o contexto em que a igreja de Corinto estava inserida, para nós percebermos por que os crentes em Corinto tinham essa preocupação, por que eles tinham essa dúvida. Corinto era uma cidade extremamente idólatra. Lá havia o templo da deusa Afrodite. E além da deusa Afrodite, havia várias outras divindades romanas, havia cultos místicos vindos da Ásia, do Egito. Pelo menos 26 templos ou lugares consagrados
a adoração, foram construídos na cidade de Corinto em honra a esses vários deuses e deusas que havia lá. E essas religiões pagãs tinham também um sistema de sacrifício muito parecido com o sistema de sacrifício da religião judaica, ou seja, essas religiões pagãs, uma grande parte delas, também oferecia animais em sacrifício. Então era mais ou menos o mesmo sistema. O que eles faziam? Aquela pessoa que queria adorar a um deus, que queria prestar culto a um deus, ela levava um animal até o templo, o sacerdote daquela religião recebia o animal, consagrava aquele animal ao deus, né, que estava sendo adorado, depois ele abatia o animal. A carne do animal podia ser queimada, uma parte seria queimada, uma parte ficaria com o próprio adorador que levou o animal e uma parte seria dada aos sacerdotes. Isso significa, irmãos, como havia um grande número de sacrifícios, vejam, eu disse que havia cerca de 26 templos dedicados a esses deusas e deuses pagãos, então isso significa que havia uma grande quantidade de sacrifício. O número de sacrifício feito ali diariamente, de animais oferecidos, era muito grande. Então, se você fosse comer carne na cidade de Corinto, havia uma boa chance de aquela carne ter tido uma passagem lá pelo templo, de aquela carne ter sido consagrada a algum deus. Aquela carne que você estava comendo poderia ter sido sacrificada em um daqueles templos pagãos. E por que isso? Aí nós precisamos entender qual era o destino da carne, né? Quando a carne era oferecida, era sacrificada, ali, quando o animal era sacrificado ali em um daqueles templos, como eu disse, a carne poderia ter 3 destinos, pelo menos. O primeiro era o próprio adorador que levou a carne, preparar a carne ali no templo e comer com a sua família, com seus amigos. Isso poderia acontecer. Havia muitos festivais, né, pagãos, e as pessoas iam para o templo para comer, confraternizar ali, né? Havia também muitos... normalmente, nesses templos, havia também muita prostituição. Isso fazia parte dos sacrifícios que eles ofereciam àqueles deuses. Então, um dos destinos da carne era ser consumida no próprio templo pela pessoa que foi adorar com a sua família e com seus amigos. O segundo destino da carne era o seguinte: o adorador não comia no templo, mas ele pegava a sua parte, a parte que lhe pertencia do animal, levava para a sua casa. E lá na sua casa ele preparava para comer com a sua família. E poderia ser que ele convidasse amigos também para comer aquela carne com ele. E o terceiro destino da carne, irmãos, era o seguinte: o sacerdote ganhava muita carne. Como havia muito sacrifício e uma parte ficava para o sacerdote, imagina a quantidade de carne que esse sacerdote não ganhava. E provavelmente ele não tinha condição de consumir aquilo tudo. Nem ele e a sua família teria condição de consumir tanta carne, não havia refrigeração. Então, o que o sacerdote fazia? Ele encaminhava parte daquela carne para o açougue ou para o mercado, para ser vendida ali, para que ele tivesse algum lucro. Então, 3 destinos eram possíveis para essa carne: ser comida, consumida no próprio templo, ser levada para a casa do adorador e lá ele comeria com a família e amigos, ou somente com a família, e ser levada para o mercado, onde seria vendida como uma carne comum. Então, aí é que está o dilema dos coríntios. Por causa dessa destinação da carne, eles pensavam: então, será que o crente pode comer carne, correndo o risco dessa carne ter sido oferecida em sacrifício aos ídolos no templo pagão? Essa era a dúvida que eles tinham. Eu vou lá no açougue comprar uma carne, eu não sei a procedência daquela carne, eu não sei a origem daquela carne. Eu vou comer na casa de alguém, de um amigo que me convida, eu não sei a procedência daquela carne. Será que aquela carne passou pelo templo? Então, eles tinham essa dúvida. E, diante disso, irmãos, vejam que é algo muito parecido com aquilo que nós estudamos na Epístola de Romanos, no capítulo 14, se os irmãos se lembram bem. Em Roma, a igreja estava tendo o mesmo problema, ou um problema semelhante.
Lá, alguns cristãos queriam continuar guardando a dieta da lei de Moisés, que era muito restritiva. Muitos animais não poderiam ser consumidos de acordo com a lei de Moisés. E na igreja em Roma, muitos crentes queriam continuar guardando aquela dieta. E também queriam continuar guardando certos dias sagrados do calendário judaico. Os irmãos se lembram disso, nós estudamos isso quando vimos o capítulo 14 de Romanos. E lá também 2 grupos se dividiram, porque havia aqueles que, por outro lado, se sentiam livres para comer de tudo, não seguiam mais a dieta judaica e também não guardavam um dia, não faziam diferença entre um dia e outro. E o princípio que Paulo aplica na Epístola aos Romanos, no capítulo 14, é basicamente o mesmo princípio que ele vai aplicar aqui na Epístola aos Coríntios, em relação ao comer ou não comer carne sacrificada. É o mesmo princípio, nós vamos ver isso. Então, 2 grupos surgiram na igreja, do mesmo modo que na igreja de Roma. Aqueles que o apóstolo Paulo chama de fracos, porque eles eram crentes que tinham uma consciência fraca ainda. Como eles tinham sido, muitos deles tinham sido adoradores de ídolos, antes de se converter ao Senhor Jesus Cristo, agora eles ainda tinham aquele pudor, aquele escrúpulo, aquele receio de que, ao comer aquela carne, eles estivessem ainda adorando ídolos e ofendendo o Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, esses crentes com essa consciência mais fraca evitavam comer qualquer tipo de carne. Já os crentes que o apóstolo Paulo chama de fortes eram aqueles que não tinham problema nenhum em comer a carne sacrificada. Até mesmo no templo dos pagãos, eles não tinham problema nenhum. Para eles, para esses crentes mais fortes, os ídolos não eram nada, só havia um Deus que fez todas as coisas, inclusive os animais que eram abatidos ali em sacrifício. Então, para esses crentes fortes, não havia problema nenhum em comer qualquer tipo de carne. O problema, mais uma vez, assim como na igreja de Roma, não era a divergência de opiniões. O problema era a forma como um grupo agia em relação ao outro grupo. O grupo dos fortes, que se achavam livres para comer de tudo, criticavam os fracos. Falavam, esses crentes aí, vamos imaginar, né? Falavam, esses crentes aí não conhecem nada, ficam aí se poupando de comer uma boa carne, um bom churrasco, né? Achando que é sacrificado a ídolo, que bobagem. Então, eles criticavam a consciência fraca dos irmãos. E, por outro lado, os crentes fracos também criticavam a liberdade dos fortes. E provavelmente acusavam esses crentes fortes de serem muito liberais, de comerem de tudo, de não terem nenhum cuidado com aquilo que comiam. Então estava havendo esse problema. Um grupo não aceitava a postura do outro, então, mais uma vez, a igreja estava dividida, agora em torno dessa questão do pode comer carne sacrificada ou não pode comer carne sacrificada. Esse era o grande problema, então. Fica bem claro, irmãos, que o apóstolo Paulo não considera essa questão como uma questão de fé. Não era uma questão de fé. Paulo trata essa questão como uma questão de consciência, de preferência pessoal. Se nós formos lá em Romanos, capítulo 14, versículo 22, nós vamos ver que é o mesmo tratamento que ele dá àquela questão. Romanos 14, versículo 22, Paulo vai dizer assim: assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, ele estava se referindo a seguir ou não a dieta judaica, a guardar ou não dias especiais, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Então, Paulo tratava essas questões como simples questões de preferências pessoais, questões secundárias, questões que não tinham nenhuma ligação com a salvação da alma, mas apenas uma questão mesmo de gosto, de preferência
pessoal. Mas apesar dessa questão ser uma questão de gosto, de preferência pessoal, de não ter nada a ver com salvação, não era uma questão que podia ser tratada de qualquer forma. Havia um modo correto de lidar com essa questão. Era preciso ter alguns cuidados. Essa questão era a questão da liberdade cristã. Mas, mesmo assim, havia um jeito certo de lidar com isso. Só lembrando aos irmãos que eu disse aqui, acho muito importante repetir, quando nós estudamos o capítulo 14 de Romanos, que aqui não se trata de dizer que o pecado é uma questão de opinião. De jeito nenhum. O que é pecado, irmãos, é pecado. Há algumas atitudes que são pecaminosas e, quanto a isso, não existe a mínima margem para discussão. Mas a questão aqui é da liberdade cristã. São aquelas determinadas coisas que não são pecaminosas em si mesmas e que estão justamente nessa área da preferência pessoal. Mesmo assim, essas questões precisam ser tratadas com muito cuidado. E é isso que o apóstolo Paulo vai fazer aqui no capítulo 8. Ele vai ensinar como é que nós precisamos lidar com essas questões. Quais são os princípios que nós temos que seguir para lidar com questões que dizem respeito à nossa liberdade cristã. E é isso que nós vamos ver agora no capítulo 8 aqui, começando, eu vou lendo e comentando à medida que for lendo, então vamos ler aqui os 3 primeiros versículos. 1 Coríntios, capítulo 8, dos versículos 1 ao 3. Diz assim: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Então vejam aí, fica bem claro, né, nesse primeiro versículo, que Paulo está fazendo referência à pergunta que foi feita na carta que ele recebeu daquela comissão que foi visitá-lo, com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos. Ou seja, ele está tratando dessa questão agora. Ele está respondendo a essa pergunta agora, assim como ele fez no início do capítulo 7. Sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Então, observem primeiro, irmãos, que Paulo está falando com aqueles crentes que se consideram fortes, porque ele diz assim, que o próprio Paulo também considera forte, né, na verdade, porque ele diz assim, sabemos que todos temos conhecimento. E por que Paulo diz isso? Porque os crentes fortes baseavam a sua liberdade de comer qualquer tipo de carne, até mesmo carne sacrificada, no conhecimento que eles tinham. Esses crentes consideravam que eles tinham um conhecimento maduro, um conhecimento muito elevado sobre as coisas de Deus, e com base nesse conhecimento que eles tinham, eles estavam livres para comer qualquer tipo de carne. E Paulo diz para eles, todos nós temos conhecimento, vocês têm conhecimento, eu também tenho conhecimento. Então Paulo está admitindo aqui que eles têm conhecimento. E nós vamos ver que depois Paulo, inclusive, concorda com o modo de pensar desses crentes fortes. Em Romanos, no capítulo 14, Paulo se coloca entre os crentes fortes. E aqui também nós vamos ver que Paulo não está criticando a doutrina, a teologia, o modo de pensar daqueles crentes. Ele está criticando a atitude deles diante dos crentes fracos. Então Paulo diz, todos nós temos conhecimento, mas vejam agora, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Então, olha, todos temos conhecimento, mas tem um porém. Se esse conhecimento for um conhecimento sem amor, sem humildade, o que isso vai gerar? Vai gerar uma atitude arrogante, vai te gerar uma atitude de desrespeito, de vanglória, vai gerar uma atitude egoísta em relação aos outros. Então, o conhecimento é excelente, vocês têm esse conhecimento, Paulo está dizendo, isso é ótimo, mas só que tem um problema. O conhecimento, por si só, o conhecimento que não é mesclado com amor, com humildade, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar orgulho.
Por outro lado, o amor edifica. O amor edifica. Então, se o crente tem o verdadeiro conhecimento de Deus, ele vai ter cuidado na sua forma de agir. Não é só o conhecimento que vai guiar a atitude dele, mas é um conhecimento mesclado com amor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E vejam o que ele diz na sequência. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. O que significa isso? Aqueles que achavam que sabiam muito, que já tinham um conhecimento muito elevado de Deus e por isso podiam comer carne à vontade, onde quisessem, sem se preocupar com quem estivesse vendo, na verdade, essas pessoas não sabiam como convinha saber. Porque quando nós sabemos como nós sabemos como convém saber, isso significa que nós reconhecemos que nós não sabemos tudo. Que o nosso conhecimento é limitado. Toda pessoa que acha que já sabe tudo, eu já sei tudo, já cheguei no nível, top, blaster, máximo, não preciso mais aprender nada com ninguém. Essa pessoa não sabe como deveria saber. Ela pode ter muito conhecimento, mas ela não conhece como deveria saber. Isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para aqueles crentes fortes. Vocês pensam que vocês sabem muito? Vocês não sabem ainda como convém saber. Porque, como eu já disse, o apóstolo Paulo já falou aqui no início, o conhecimento precisa ser mesclado com amor. Precisa ser mesclado com humildade. E no versículo 3 ele diz, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Os irmãos percebem que ele faz um trocadilho, um jogo de palavras, porque ele está falando do conhecimento que aqueles cristãos fortes dizem ter. Olha, vocês têm conhecimento, mas só que o conhecimento traz arrogância, traz orgulho, traz impaciência com as pessoas. Agora, quem ama é conhecido de Deus. Olha só. Quem ama é conhecido de Deus. Mais importante do que ter conhecimento é ser conhecido de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. É isso que ele está dizendo. E ele ensina a mesma coisa quando escreve a Timóteo, na primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Paulo diz, aquele que ama a Deus é conhecido dele. Então, mais importante também do que conhecer a Deus é amar a Deus. Conhecer no sentido, irmãos, intelectual. Conhecer no sentido intelectual. Por isso que o evangelho é lindo. Você pode estudar se você quiser, você vai conseguir um conhecimento fantástico, e isso é maravilhoso. Você pode pegar a Bíblia, aprender coisas tremendas, só que aquela pessoa mais simples possível, que não sabe nem ler, ela também tem condição de ser alcançada e de amar a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Eu sempre me lembro da minha avó. Já falei aqui para os irmãos. Minha avó nunca soube ler. No entanto, ela era crente e pregava o evangelho, muito mais do que eu já preguei a minha vida inteira. Porque a minha avó, quando via uma pessoa, a pregação dela era assim, curta e grossa. Ô, fulano! Uma vez ela estava na sacada do apartamento da minha mãe, vinha chegando um casal que ela nunca tinha visto na vida, e ela abordou assim, ô fulano, você já aceitou Jesus? Senão vai para o inferno, hein? É assim que a minha avó pregava, eficaz. Pregação eficaz. E às vezes a gente ficava com vergonha, chamava, vem cá, avó. Mas era assim que ela pregava. Ela amava Jesus sem nunca ter lido uma letra na Bíblia, porque ela não sabia ler. Então, essa é a beleza do evangelho. Aquele que ama a Deus é conhecido por Deus. É conhecido por Deus. Então, isso é maravilhoso. E o apóstolo João também fala isso na primeira epístola de João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Ele também fala isso. Deus é amor. Deus é amor. E quando nós conhecemos a Deus, nós manifestamos esse amor também na nossa vida. Então, em resumo, irmãos, nesses 3 primeiros versículos aqui, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: o amor é a base do comportamento cristão e não o conhecimento. O que
direciona a liberdade cristã não é o que eu conheço a respeito de Deus, da Bíblia, é o amor. É o amor em última instância. Então a pessoa pode ter um conhecimento, como eu disse aqui, fantástico. E quem tem oportunidade, irmãos, deve conhecer. Quem diz que a gente não deve estudar, isso é mentira. Estudar é maravilhoso. Mas a pessoa pode ter um conhecimento fantástico, pode conhecer a Bíblia nos idiomas originais em que ela foi escrita, pode conhecer de hebraico, de grego, de hermenêutica, de exegese, seja lá do que for. Mas se esse conhecimento não for temperado com humildade e amor, vai gerar arrogância, vai gerar orgulho, vai gerar soberba, vai gerar aquela atitude assim de superioridade, de olhar para as outras pessoas assim, coitado, nunca leu a Bíblia em hebraico, nunca leu o Novo Testamento em grego. Eu sei o que significa essa palavra no original. Você não sabe nada, né? Vai gerar essa atitude de orgulho. Só um exemplo que eu estou dando, né, irmãos? Mas vai gerar essa atitude de orgulho. Agora, se além do conhecimento eu tiver amor, aí eu vou ter prazer em ajudar aquela pessoa, em fazê-la entender talvez alguma coisa importante, mas com todo amor, com todo carinho, com toda paciência, e não com uma atitude de arrogância. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Agora, dos versículos 4 ao 6, nós vamos ver o que é que aqueles crentes fortes sabem. Porque o apóstolo Paulo disse, vocês têm conhecimento. Muito bem, eu também tenho. E agora nós vamos ver aqui, dos versículos 4 ao 6, qual é esse conhecimento que esses crentes têm. Vamos ler. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses, entre aspas, e muitos senhores, entre aspas, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de que vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Então, esse era o conhecimento que os crentes fortes tinham. Que conhecimento? De que os ídolos não são nada nesse mundo. E Paulo concorda com eles. Por isso que eu disse, Paulo não está dizendo que eles estão errados de pensar assim. Paulo concorda com eles. Os crentes fortes comiam carne sacrificada porque eles pensavam assim, o que é o ídolo? O ídolo nem mesmo existe, o ídolo não é nada. Então, se ele não é nada, essa carne sacrificada a ele não tem nenhum sentido. Só há um Deus que criou todas as coisas. Esse era o conhecimento que os crentes fortes tinham. E o apóstolo Paulo diz aqui que realmente havia muitos deuses e senhores. Claro que ele está dizendo, ele não está afirmando que há realmente deuses e senhores. Ele está constatando um fato de que havia muitos seres, muitas entidades, que, embora não fossem nada, eram adorados como se fossem deuses e senhores. Havia uma infinidade de supostos deuses na mitologia grega e romana. Os irmãos se lembram que Atenas, o mundo daquela época, era muito idólatra, irmãos. Hoje ainda é. Hoje a gente ainda tem muita idolatria. A gente vê aí, na Índia, existem milhões de deuses. Há países aí onde há uma infinidade também de deuses. O próprio Brasil é um país idólatra, né? Claro que não como esses outros países aí, mas existe a idolatria, né? Adoração a imagens. Então, naquele tempo, a idolatria era muito grande. As pessoas estavam acostumadas com a ideia de que havia vários deuses. Então, quando Paulo chegou em Atenas, os irmãos se lembram que ele ficou muito surpreso e incomodado. Tal a idolatria daquela cidade. A cidade era tão idólatra que havia vários altares a vários deuses, inclusive um altar ao Deus desconhecido. Ou seja, para não correr o risco de se esquecer de algum Deus, eles fizeram até um altar a um Deus desconhecido, né? Paulo usou essa estratégia para evangelizá-los, inclusive, né? Usou aquele altar ao Deus desconhecido para dizer que era exatamente aquele Deus que Paulo estava ali para anunciar.
Paulo utilizou essa estratégia. Então, o mundo era muito idólatra. Mas os crentes fortes, convertidos agora ao Evangelho, eles sabiam que aquilo não significava nada. Como a própria Bíblia diz. O que a Bíblia fala dos ídolos? Se nós formos ler lá, não vamos ler, mas na sua casa você pode ler Salmo 115, especialmente os versículos 4 e 7, 4 a 7, Salmo 135, versículos 15 a 17, Isaías 44, dos versículos 12 ao 20. O que a Bíblia diz sobre o ídolo? Ele não é nada. Ele tem boca, mas não fala. Ele tem olho, mas não vê. Ele tem ouvido, mas não ouve. Ele tem mão, mas não pode tocar. Então, o que é o ídolo? Não é nada. E o pior é que a Bíblia diz que aqueles que adoram ídolos se tornam como eles. Olha que coisa séria, né? Olha que coisa séria. Então, aqueles crentes, irmãos, eles já tinham largado aquele entendimento de que havia muitos deuses. Eles tinham saído do politeísmo, que era a crença em uma infinidade de deuses, para o monoteísmo. Ou seja, a crença de que havia um só Deus. No mundo antigo, praticamente só a nação de Israel, né, servia a um só Deus. As demais nações tinham vários deuses. E aqueles crentes agora convertidos ao Senhor Jesus Cristo, eles tinham esse conhecimento. Então eles falavam, olha, esses ídolos não são nada, então, por isso, nós estamos livres para comer dessa carne, porque elas são carnes sacrificadas a ninguém. Aquilo que não existe. Esse era o pensamento. E Paulo diz ainda aqui, olha, no versículo 6, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Então, nós agora, crentes, não vivemos mais para ídolos. Aqueles crentes não viviam mais para os ídolos que eram adorados lá nos templos pagãos em Corinto. Aqueles crentes agora viviam para Deus. Era uma nova vida. E Deus, o apóstolo Paulo fala aqui, é aquele de quem vem todas as coisas, tudo vem dele. Até o boi que é sacrificado lá no templo, em adoração a esses deuses pagãos, tudo vem dele. Então Deus Pai é a origem de toda a criação. A Bíblia fala isso, Hebreus 2:10, Atos 4:24. E Deus, o Filho, é aquele por meio de quem tudo veio a existir. João 13, Colossenses 1:16. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Nós vivemos para Deus. O ídolo não é nada. Aqueles crentes fortes tinham esse conhecimento. E Paulo está completamente de acordo com eles em relação à forma como eles pensavam. Paulo diz, realmente, o ídolo não é nada, não significa nada e tudo vem de Deus. Porém, tudo tem um porém, e aí o apóstolo Paulo vai colocar esse porém agora nos versículos 7 e 8, que nós vamos ler aí em seguida. Contudo, né, porém, são sinônimos, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Perceberam, irmãos? Paulo está dizendo assim, olha, vocês têm conhecimento, só que esse conhecimento tem que ser temperado com amor. Realmente, o ídolo não é nada. O ídolo não é nada no mundo. Eles nem mesmo existem. Nós vivemos agora para Deus. Só que agora ele diz, contudo, nem todos têm esse conhecimento que vocês, crentes fortes, têm. Ele está falando agora daquele outro grupo de crentes que é um grupo que ainda tem esses escrúpulos de comer a carne sacrificada. Por quê? O apóstolo Paulo explica aqui por quê. Alguns habituados com os ídolos. Ou seja, são aqueles crentes que
se converteram, deixaram o paganismo, deixaram a idolatria, mas eles ainda não se desapegaram totalmente. Eles estão tão habituados com os ídolos que eles ainda continuam achando que se comer aquela carne, eles estarão sacrificando aos ídolos, porque a consciência deles é fraca. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele diz, olha, eles comem esse alimento, esses crentes mais fracos de consciência, como se fosse um sacrifício idólatra. Então eles não conseguem comer aquela carne sem pensar no ídolo. Eles ainda pensam, eles ainda acham que aqueles ídolos existem, de tão habituados que eles estão com eles. Então, quando eles comem, a consciência fica contaminada. Por quê? Porque eles acham assim, puxa, comi essa comida, olha, cometi idolatria, pequei contra Cristo, não podia ter comido essa comida. Então, a consciência dele fica contaminada, fica pesada. Os irmãos estão entendendo? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo, ó, nem todo mundo tem o conhecimento que vocês têm. Então ele está dizendo, então, vocês têm que ter um pouco mais de paciência. É isso que ele quer dizer. Vocês têm esse conhecimento, mas os outros crentes lá não. Sabe, irmãos, quando a pessoa às vezes vem do mundo, né? Vem aí de outras religiões e leva um tempo até que ela abandone totalmente aquelas práticas. Não é verdade? Não é um processo? Às vezes a pessoa está acostumada a passar em frente de uma igreja, fazer o sinal da cruz automaticamente, ela continua fazendo. Não é isso? Eu tenho uma amiga que me contou que o pai dela se converteu a Cristo, mas quando ele ia orar de noite, ele chamava Jesus e mais um tanto de santo para a cama para dormir com ele. Então, é o hábito, é o costume. Né? Aqueles crentes ainda não tinham chegado àquele conhecimento, não é, pleno de que esses ídolos nada são, de que não existem e de que só há um Deus. Eles ainda estavam no processo de chegar a esse conhecimento. E aí Paulo diz o seguinte, a comida, porém, olha só, embora eles pensem assim, esses crentes mais fracos, que se eles estiverem comendo ali, eles estão adorando ídolos, Paulo diz aqui, ó, a comida não nos torna aceitáveis diante de Deus. Se nós comermos, nós não estamos perdendo nada e nem ganhando nada, a não ser peso, né? Peso a gente sempre ganha, não é verdade? Mas Paulo está dizendo, espiritualmente, se você comer ou deixar de comer, para Deus não faz a mínima diferença. Você não é melhor diante de Deus porque você não comeu, e nem é pior porque comeu. Enfim, não faz a mínima diferença. E o apóstolo Paulo, inclusive, aqui está reafirmando o fim da dieta da lei de Moisés. Lembram-se que eu disse que os romanos, os crentes em Roma, tinham esse problema? Alguns queriam continuar fazendo aquela dieta. Paulo aqui está dizendo, a comida não é nada em si mesma. Como Jesus Cristo falou, o que contamina o homem, né, não é o que entra. Não é você comer um pé de porco, né? Não é nada disso. O que contamina é o que sai. Então, Paulo está dizendo aqui a mesma coisa. A comida não faz diferença nenhuma. Dos versículos 9 ao 12, agora Paulo vai mostrar, então, qual é o princípio que nós devemos usar no que diz respeito à nossa liberdade cristã. Vamos ver aí. 9 ao 12. Contudo, tenham cuidado, mais um contudo, os irmãos estão vendo? Ele dá uma explicação, mas tem um porém. Lá ele tinha dito, olha, realmente o ídolo não é nada. Contudo, alguns não têm esse conhecimento, eles ainda estão no processo. Eles ainda estão caminhando rumo a um conhecimento melhor do que é ser crente, do que é a liberdade cristã. E agora ele diz, a comida não faz diferença nenhuma. Comer ou deixar de comer. Mas aí, mais uma vez, ele vai entrar com um novo porém. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tenha consciência fraca vir você, que tem este conhecimento,
comer num templo de ídolos, não será induzido a comer o que foi sacrificado a ídolos? Assim esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Então, irmãos, qual é o princípio que o apóstolo Paulo coloca aqui? O princípio é que a liberdade cristã é controlada pelo amor. Como eu disse no começo, o que rege a conduta do crente não é o conhecimento, nesse caso, mas é o amor. Vejam o que ele diz. Tenham cuidado, mesmo vocês tendo esse conhecimento, mesmo vocês sabendo que o ídolo não é nada, e que se você comer não significa nada, se você deixar de comer também não significa nada, mesmo vocês tendo esse conhecimento, tenham cuidado. Sabe por quê? Tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. E o que é se tornar uma pedra de tropeço? É causar a queda de alguém. É incentivar o irmão a pecar fazendo aquilo que ele considera pecado, que ainda que não seja pecado, ele considera pecado. Entenderam? Isso é que é ser pedra de tropeço. Não significa, irmãos, que a gente não possa ter opinião diferente, de jeito nenhum. Nós podemos ter opiniões diferentes quando se trata de questões secundárias. Lembram-se? Quando se trata de questão que são questões de preferência pessoal. Nós podemos ter opinião divergente e ninguém é obrigado a abrir mão das suas próprias convicções por causa de uma opinião contrária. Ninguém é obrigado a fazer isso. Mas o que Paulo está criticando aqui não é a divergência de opinião. O que ele está criticando é aqueles crentes fazerem uso da sua liberdade cristã para ferir a consciência do outro. Ou seja, é ficar demonstrando, ostentando, essa é a palavra, é ficar ostentando a sua liberdade cristã de modo que ofenda a consciência do outro, a consciência fraca do outro. Voltando ao que ele disse em Romanos, se você tem certeza que isso que você está fazendo não é pecado, realmente, fique então isso entre você e Deus. Não precisa ficar ostentando. Você sabe que comer a carne sacrificada não tem problema nenhum, mas cuidado para que isso não se torne uma pedra de tropeço para o seu irmão. Ou seja, não é necessário ter a mesma opinião sobre essas questões, mas é necessário ter cuidado para não escandalizar o irmão. Olha o que Paulo diz aqui, olha. Se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem esse conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer o que foi sacrificado a ídolos? Porque aqueles crentes fortes, eles não tinham nenhum problema nem de ir lá no templo dos pagãos comer com eles, não. Eles iam, eles não tinham problema nenhum. Mas Paulo está dizendo assim, será que isso não pode fazer com que os crentes fracos, quando virem vocês lá, não sejam induzidos a pecar? Pecar porque para eles era pecado. Então Paulo está perguntando, olha, isso vai ferir a consciência desses irmãos. Dizem, irmãos, que arqueólogos descobriram ali na cidade antiga de Corinto 2 templos com salas que aparentemente eram usadas para essas festas pagãs. Então, aquelas pessoas que eram adoradoras daqueles deuses, provavelmente convidavam seus amigos, muitos deles talvez agora cristãos convertidos, para que fossem até lá com eles participar de alguma daquelas cerimônias. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Imagina você estar lá comendo, né, a sua carne gostosa, aquela carne de primeira, e passa o irmãozinho lá, fraco, olha e fala assim, poxa lá, aquele irmão... Não, desviou não, ele não vai pensar assim, desviou diretamente, não. Ele vai pensar assim, poxa, aquele irmão tem tanto conhecimento e está ali comendo aquela bistecona lá, ó, que foi oferecida, né, em sacrifício. Aí aquele irmão vai se sentir induzido a comer também. Só que quando ele comer, como a consciência dele é fraca, na mesma hora a consciência dele vai ficar
contaminada. Os irmãos estão entendendo? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E no versículo 11 ele diz: assim, esse irmão fraco por quem Cristo morreu é destruído por causa do conhecimento que você tem. Ele volta à questão do conhecimento. Olha, você tem conhecimento de que o ídolo não é nada, de que se comer ou não comer a carne tanto faz, só que por causa desse seu conhecimento, sem amor, sem humildade, aquele irmão mais fraco, que ainda não chegou a esse conhecimento, que ainda não tem um conhecimento amadurecido das coisas de Deus, esse irmão mais fraco, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai ser destruído por sua causa. O ser destruído aqui, para alguns intérpretes, não significa perdição eterna. Não significa que aquela pessoa vai para o inferno por causa da atitude do outro, porque vai acabar pecando. Não significa isso. Para alguns intérpretes, significa trazer desânimo, abatimento espiritual, uma consciência culpada, perda da paz, escândalo, tristeza, aquela falta de segurança da salvação. Para alguns intérpretes, é isso que significa aqui destruir o irmão fraco. Trazer um abatimento tal sobre a vida daquele irmão que ele se sinta desmotivado, sem desejo de prosseguir. E outros intérpretes acham que realmente aqui está se falando de perdição eterna. No versículo 12, Paulo diz que quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, você está pecando contra Cristo. Porque Cristo morreu pelo fraco. Cristo morreu pelo forte e pelo fraco. E se você peca contra o seu irmão fraco, então isso significa que você está pecando contra o próprio Cristo e também porque isso afeta, de certa forma, a unidade da igreja. Irmãos, essas questões, até hoje, elas existem. Nós estamos falando aqui de alimento sacrificado, que era algo, daquele tempo. Hoje nós não temos uma situação como essa, mas até hoje existem questões como essa, que dividem crentes, questões de usos e costumes, não é verdade? Um acha que pode usar isso, outro acha que não pode, um acha que pode ir à praia, outro acha que não pode. Essas questões secundárias, que são questões, como eu disse, de gosto, de preferência pessoal. Até hoje existem essas questões. E o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. O amor deve guiar a nossa atitude. Eu me lembro, mais claro, fazendo aqui também um parêntese, não significa também que essa ética desses irmãos fracos deve controlar toda a igreja. Porque, é como eu disse, nós não vamos abrir mão da nossa convicção por causa do pensamento de outra pessoa. Mas temos que ser cuidadosos. Dando um exemplo aos irmãos, quando eu voltei para a igreja, depois de ficar 10 anos, eu acho que eu já falei isso aqui, mas não custa relembrar. Quando eu voltei para a igreja, depois de ter ficado 10 anos desviada, quando eu me converti na igreja metodista. E depois eu me desviei, fiquei 10 anos desviada e voltei para a igreja. Quando eu voltei na Assembleia de Deus, lá em Santos. Os irmãos imaginem a Assembleia de Deus mais de 20 anos atrás. Então, ela era aquela coisa, aquele rigor, você não podia cortar uma ponta do cabelo e coisas desse tipo. Assim que eu entrei para a igreja, já me colocaram como dirigente do círculo de oração. Você imagina, dirigente do círculo de oração na Assembleia de Deus. Era algo muito complicado, porque as pessoas ficam olhando para você, dirigente de círculo de oração. Eu nunca, em momento algum, acreditei que cortar o cabelo fosse pecado. Jamais. Isso nunca passou pela minha cabeça. Mas eu estava ali naquela igreja, congregando com aquelas irmãs, dirigindo o círculo de oração. Então, durante um bom tempo, eu me submeti a não cortar o cabelo. Ficou uma coisa horrorosa, Ficou triste. Imagina. Raspar a perna, eu raspava, porque aí já era demais, Aí já era demais. Se bem que um dia eu caí, a irmã falou que era porque eu estava com a perna raspada. Mas o cabelo eu fiquei sem cortar um bom tempo. Fiquei sem cortar. Por quê? Porque naquele momento eu senti que era uma renúncia que Deus queria que eu fizesse. Mas não que eu achasse que fosse pecado, de forma alguma.
mas por um tempo, né, eu fiz aquela renúncia. Depois, as coisas foram mudando um pouco, né, como nós sabemos. Mas por um bom tempo, eu fiz essa renúncia. É o que acontece aqui, irmãos, o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui no versículo 13. Olha só, e agora ele fala em primeira pessoa. Ou seja, ele se coloca no lugar desse crente forte. E ele diz, portanto, versículo 13, se aquilo que eu como, ele fala eu na primeira pessoa, leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Então aqui o apóstolo Paulo fala de renúncia, que era realmente uma marca do seu ministério. Era uma marca do ministério do apóstolo Paulo, a abnegação, a renúncia, para que outras pessoas pudessem chegar ao conhecimento de Cristo. E no capítulo 9, ele vai falar mais sobre isso. Ele vai falar dessa vida de renúncia que ele leva para que outras pessoas cheguem ao pleno conhecimento do Evangelho. Então, queridos, os irmãos observaram que ele ainda não deu a resposta. É permitido comer carne sacrificada aos ídolos ou não? Como eu disse, essa resposta só vai vir no capítulo 10. E lá nós veremos com mais detalhes. Mas já adiantando para os irmãos, né? Os irmãos não saírem daqui com essa dúvida nessa noite, Paulo vai dizer o seguinte: a carne está lá no mercado. Você vai comprar carne no mercado. Pode ser que aquela carne tenha sido sacrificada a ídolo, como eu falei. O sacerdote pode ter mandado aquela carne para o mercado para ter algum lucro, né? Já que ele não conseguia consumir tudo aquilo com a sua família. Então, ele poderia ter mandado a carne para o mercado. Paulo diz o seguinte: compra a carne, crente abençoado, e come, sem perguntar de onde vem. Ah, o açougueiro, por favor, essa carne o senhor sabe de onde vem? Tem selo? Veio do seu rebanho? O senhor matou e está vendendo aqui? Ou foi sacrificada? Não. Chega lá e fala, me dá 1 quilo de alcatra. Venha ela de onde vier, com a graça de Deus. Paulo fala, compra a carne no açougue, não pergunta. Leva para casa e come. Quem fez esse boi foi Deus. O ídolo não é nada. E na casa de amigo? Aí Paulo fala, aí depende. Se ele te convidar, chega lá também, não pergunta nada. Senta na mesa, arruma aquele prato bonito, né? E manda para dentro. Só que, se tiver alguém lá e falar assim para você, essa carne aí foi sacrificada. Aí você vai ter que deixar aquele prato bonito e falar, ô irmão, eu te perguntei alguma coisa? Irmão, me fala que eu te perguntei alguma coisa. Por causa da consciência, não a sua, o apóstolo Paulo vai falar, mas a consciência de quem te avisou, você não vai comer. Agora, e no templo, como aqueles crentes fortes faziam, no templo pagão? Aí o apóstolo Paulo fala, não. No templo pagão, não. Porque quando você compra carne no açougue, ou quando você come na casa de um amigo, isso já perdeu o significado religioso. Os irmãos entendem? Já perdeu o significado religioso. Agora, no templo, não. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que por trás da adoração aos ídolos estão os demônios. Os ídolos não existem mesmo. Eles não são nada. Mas por trás, o que leva à adoração aos ídolos são os demônios. Então Paulo fala, comer no templo não, porque ali está presente o significado religioso. Quando nós nos reunimos para comer, a cerimônia, não é? O comer juntos significa comunhão com aquele com quem nós estamos comendo. Não é verdade? Comunhão com quem nós estamos comendo. Então, Paulo fala, ir ao templo, comer lá, sabendo que aquela cerimônia é uma cerimônia idólatra de adoração a ídolos, isso o crente não pode fazer. Agora, comprar carne no açougue, depois que já não tem mais o sentido religioso, comer na casa de uma pessoa que está preparando a carne, depois que não tem mais o sentido religioso, fique à vontade, coma. Não tem problema nenhum. É isso que ele vai dizer.
E nós vamos ver isso com mais, como eu falei, com mais detalhes quando chegarmos ao capítulo 10. Resumindo, irmãos, a nossa liberdade cristã é controlada pelo amor. É claro que nós não vamos, volto a dizer, nos privar de tudo, porque tem pessoas que são realmente muito legalistas e ficam vigiando as outras pessoas apenas para apontar o dedo. Tem pessoa que tem um prazer, Eu acredito que esses crentes aqui, eles queriam agradar realmente a Deus e estavam preocupados realmente em comer aquela carne e ofender ao Senhor Jesus. Mas algumas pessoas são legalistas demais e apontam o dedo para tudo. Então essas pessoas também precisam crescer na fé. Elas precisam conhecer a palavra de Deus, sair desse estágio, e evoluir um pouco. Essas pessoas precisam também prosseguir nesse conhecimento. Mas o apóstolo Paulo disse: se comer carne vai fazer o meu irmão tropeçar, então eu nunca mais comerei carne, ou farei qualquer outra coisa para trazer escândalo àquele por quem Cristo morreu. Então, queridos, que essa também seja a nossa atitude. Vamos buscar ter conhecimento, vamos buscar crescer no conhecimento, aprender cada vez mais das coisas de Deus, mas que o nosso conhecimento seja um conhecimento cheio de amor, de misericórdia, pelas pessoas que ainda não têm o mesmo nível de conhecimento que nós temos. Nós possamos ter paciência, não chegar, por exemplo, nesse caso dos irmãos que estão lá na casa de um amigo, e aí, na hora que você vai colocar o bifão na boca, o outro vira e fala: isso aí foi sacrificado ao ídolo. Ah, você é um crente fraco, não tem problema nenhum, não é isso? Eu vou comer isso aqui mesmo. Não. Você tem que ter paciência, para ensinar. É com calma. As pessoas têm que começar assim, devagarinho, até que aquele irmãozinho abençoado entenda que o ídolo não é nada e que ali não tem mais problema nenhum comer aquela carne. Então, que o nosso conhecimento possa ser assim, principalmente que antes de nós conhecermos, nós sejamos conhecidos por Deus. Que Deus nos conheça, que Ele fala: eu conheço o fulano ali, ele é meu filho, ele é meu. Isso que é importante. Amém, irmãos? Eu quero saber se tem alguma pergunta. Esse assunto nós poderíamos aplicar a várias situações de hoje, irmãos? Então, eu quero saber se tem alguma pergunta. Alguma pergunta? Não?